Olá, queridos e queridas, seja bem-vinda a mais um vídeo da nossa série 31 dias com os 31 capítulos de Provérbios e hoje é o capítulo 9. Eu separei 3 versículos aqui para fazer a leitura, o 8, o 9 e o 10, que diz assim: Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Na minha anotação do capítulo 9, em resumo, eu escrevi assim: Neste capítulo percebo que aquele versículo sobre não gastar pérolas aos porcos se complementa, pois o sábio ama a justiça, a verdade e a correção, mas o tolo detesta se você corrigir. E se você corrigir, o tolo se voltará contra você. Eu tenho certeza que não somente eu, mas você que está me assistindo, já passamos por determinadas situações onde a gente tentou alertar alguma pessoa que a gente gostava. Eu já tentei alertar pessoas próximas a mim sobre determinadas situações onde eu mesmo já vivi, já era experiente naquele assunto, já tinha ido pelo lado errado, pelo caminho errado, e eu não queria aquele mesmo caminho para pessoa próxima a mim. E eu tentei alertá-la. Só que no final das contas, as pessoas entendem aquilo que elas querem, elas vão querer fazer o que elas querem fazer, e aí é o que eu citei na minha anotação, que o versículo nos adverte: não gaste suas pérolas aos porcos. Não gaste a sabedoria que você aprendeu com pessoas que não querem dessa sabedoria. Com pessoas que se acham superiores e acham que são melhores do que você, porque isso só vai gerar estresse emocional sem necessidade. Eu citei em alguns vídeos anteriores que quando a gente adquire dessa sabedoria, a gente também acaba adquirindo até mesmo mais paz, mais felicidade, mais alegria, porque a gente percebe que há algumas guerras que não tem necessidade da gente lutar. Há algumas circunstâncias que nem vale o nosso esforço, a nossa energia, porque existem pessoas que estão ali naquele lugar, mas elas querem estar ali, então nada do que você fizer vai adiantar. Como, por exemplo, eu conheço um moço que ele já foi de determinada igreja. Hoje ele é afastado, mas sempre que eu posso, eu falo de Deus, falo da Bíblia. Uma vez eu até ofereci orar pela vida dele, fiz esse convite: posso orar pela sua vida? E ele não autorizou. Ele falou assim: não pode, porque quando eu estava na igreja, eu era de determinado cargo, e esse cargo já era um cargo respeitado, então eu já estava assim no topo, e mesmo hoje ninguém abaixo de mim pode orar por mim, somente gente acima de mim. Então você não tem assim essa competência para fazer uma oração por mim. Aí eu pensei, só pensei, né? Porque nem vale a pena dizer, mas quem faz é Deus, né? Nem sou eu. Eu só ia estar ali sendo o, a entrada para Deus fazer o que ele quisesse. Só que adianta? Não adianta. Eu poderia discutir, poderia, mas até porque o único capaz de convencer o homem do seu pecado e do seu juízo é o Espírito Santo, não sou eu que convence ninguém. Eu não tenho esse poder de persuasão. E quando a gente entende que há certas batalhas que não merecem nem que a gente entre nelas, isso nos traz tanta paz, tanta alegria, né? Porque o justo, aquele que ama a justiça, aquele que ama a sabedoria, mesmo que você venha corrigi-lo, criticá-lo, ele sempre vai levar isso pelo melhor caminho, porque ele ama a justiça. Então, por um momento, a pessoa pode até ficar chateada, como eu vou citar aqui
uma pequena história daquele livro que eu li do Steven. Esse livro aqui, né, no caso. O Homem Mais Rico que Já Existiu. Eu queria encontrar o capítulo que ele tá narrando essa história, só que eu não vou achar e eu não quero perder muito tempo aqui. Mas eu vou falar mais ou menos o que eu lembro dessa história que ele contou. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me desculpe, mas eu vou falar mais ou menos o que eu lembro, só pra você entender o que eu quero dizer no final. O Steven, ele trabalhava, se não me engano, numa emissora de televisão e ele tinha a mente criativa ali, ele criava determinados conteúdos para aquela emissora. E teve uma vez que ele criou um determinado conteúdo que ele pensou, nossa, esse conteúdo ele tá incrível, ele vai revolucionar, ele vai assim, tipo, bombar na emissora e vai ser muito legal esse conteúdo pro meu trabalho. Aí ele foi e apresentou esse conteúdo pro chefe, né? O chefe dele tinha que autorizar. E o chefe dele simplesmente olhou, e tipo, não. Eu queria lembrar a palavra que o chefe dele usou, mas eu não lembro. Mas ele disse basicamente assim, tipo, não. Tá bom, mas não tá excelente, né? Falta isso. Talvez se você fizer isso, sair do óbvio, for por esse caminho, fique aí sim incrível. Mas por enquanto, tá? Não é o que eu busco pra a empresa. Foi tipo isso que ele falou, eu não lembro as palavras. E aí, de primeiro momento, o Steve, ele ficou muito chateado. Ele falou, não, aquele homem é ignorante. Por que isso? Porque aquilo, ele se questionou, ele reclamou, ele ficou chateado, ficou triste. Só que ele parou pra pensar que ele já teve outros trabalhos que ele fracassou, ele foi pro caminho que ele achava que era incrível e chegou em vários prejuízos. E ele já estava já pelo caminho da busca pela sabedoria, através do livro de Provérbios. E aí ele pensou, não, eu vou então seguir a dica dele e vendo que eu posso melhorar. E ele seguiu a dica do chefe dele. O chefe dele, quando viu, falou, não, aí sim, agora dá pra gente usar. E ele usou e prosperou, a empresa bombou, porque ele ouviu um conselho ainda mais sábio que o dele, um conselho ainda mais experiente. A importância, né, da gente ouvir um conselho mais experiente que o nosso, de uma pessoa mais sábia. Porque no verso 8, no 9, é o que diz, instrua o sábio e ele será ainda mais sábio. O Steven já estava na busca pela sabedoria, mas após uma repreensão, uma instrução para a vida dele, ele adquiriu mais sabedoria. Ele entendeu o quanto é importante ele ouvir a voz de uma pessoa ainda mais sábia que ele. E isso o levará para uma vida ainda mais sábia também. A soma da sabedoria com a sabedoria é muita sabedoria. No verso 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Eu disse ontem no último vídeo sobre temer a Deus. A gente teme quem a gente respeita. A gente respeita quem a gente tem intimidade. E quando você tem intimidade com alguém, você quer fazer as coisas que agrada aquela pessoa e não que desagrada. Então há sempre dois caminhos, ao caminho da sabedoria e ao caminho da tolice. Quando você tem intimidade com o Criador da sabedoria, você consegue decifrar melhor as possibilidades que você tem que lidar. Às vezes a atitude que você tem que tomar é não tomar nenhuma atitude. Às vezes é necessário que você faça algo, mas aí você só vai saber colocar em prática o que deve ser tomado adquirindo essa sabedoria. Então te convido a que cada vez mais você tome conhecimento por essa sabedoria, porque o tolo, ele diz que eu sou estressado mesmo, eu tenho um pavio curto mesmo, eu sou reativo, eu sou sanguíneo, e é assim que eu vou lidar e ponto. Eu nasci assim, cresci assim, vou continuar assim. O sábio não.
O sábio ele está em constante busca de evolução e de amadurecimento, e ele entende que existe sempre uma alternativa melhor de agir. E eu te convido para se tornar esse sábio que ama a disciplina, que ama a correção, ainda que às vezes no primeiro momento doa, mas depois a gente percebe que há sempre uma boa forma de agir. Mesmo com quem criticar você, às vezes até de uma forma pejorativa, no mau sentido, ainda existe uma forma de você lidar com essa situação. Talvez até absorver no bom sentido, tirar algo de bom de determinadas situações. Às vezes, como o caso do chefe do Steven, ele deu uma crítica para ele, mas não é que ele não gostava dele. Ele só via mais potencial nele e achou que ele estava oferecendo pouco. E aí o Steven usou dessa crítica, absorveu o que tinha que ser absorvido, as palavras negativas ele não absorveu, mas os bons conselhos ele absorveu e usou para a melhor forma possível, que possamos entender, usá-la e administrá-la, os conselhos da sabedoria. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que tem que ouvir falar mais um pouquinho sobre a sabedoria. Tchau, até amanhã com o próximo vídeo.